Tá certo? Agora sim, hoje, sem muita enrolação, para a gente já começar, o dia vai ser longo em termos de conteúdo, e em curto e em termos de tempo, eu tenho certeza que vai passar bem rápido. Então, como vocês devem ter visto na agenda, a gente vai abrir esse segundo dia de Smart Law Summit com um painel sobre os desafios para operações de empreendimentos imobiliários, hoteleiros, de lazer e de multipropriedade em áreas rurais. Um painel bastante esperado, inclusive. E para isso, nada melhor do que receber outras duas referências. Ontem a gente já teve diversas referências passando por aqui, de referência de direito imobiliário. Hoje também teremos 18 outras referências passando por aqui. Vamos começar com essas duas, que eu já vou colocar na tela aqui e dar as boas-vindas primeiro para o Ivandro Trevelin, sócio da Campos Melo Advogados, presidente da Comissão de Imóveis Rurais e Contratos Agrários do Ibradim, e também advogado especialista em Direito Imobiliário e Construção, já com 22 anos de experiência. E para complementar o painel, por último, mas não menos importante, o Rafael Bussieri, que também é sócio da Campos Melo Advogados, já aí com 12 anos de experiência no direito imobiliário, duas referências realmente no nosso setor. Ivandro, Rafael, obrigado pela presença, um prazer enorme receber vocês dois aqui na abertura do segundo dia e sejam bem-vindos ao Summit. Obrigado, Leonardo. Bom dia, Ivandro, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, me ouvem bem, né? Perfeitamente. Bom, Leonardo, primeiro aqui a gente queria agradecer o convite, né, da Smartz, feito pela Smartz, na sua pessoa e a todo o time aí da Smartz. Para a gente é um grande prazer, né, falar sobre um tema, né, tão rico e atual, né? Esse tema ele é atual por conta do momento, né, que a gente está passando desde março aí com a pandemia do Covid, quando de uma hora para outra todos nós fomos obrigados, né, a se isolar em nossos lares e passamos a viver aí aquele clichê que muita gente já vem falando, esse novo normal, né? Passamos a valorizar aquele nosso ambiente doméstico, a nossa casa. Eu me recordo que há um tempo atrás, fazendo apenas um parênteses aqui, alguns dias, mais ou menos uns 20 dias, eu conversando com uma repórter do Grupo do Valor Econômico sobre os efeitos da pandemia, né, nos empreendimentos imobiliários. Eu disse para ela, olha, certamente os novos lançamentos devem contar nas suas propagandas, nos seus folhetos, nas mídias sociais, com um componente escritório, né? Espaço para home office, algo que a gente jamais via nos encartes de jornal ou propagandas de empreendimentos no passado. E eu até brinquei no final da conversa que eu falei, olha, eu acredito que esse componente escritório, né, espaço para home office, vai ser o maior concorrente da varanda gourmet, que sempre, né, todo mundo sempre busca nessas propagandas a varanda gourmet que tem maior destaque, né, e nessa nossa nova realidade, o espaço para home office, ele ganhou destaque. Com certeza. Mas o fato é, né, que aquela percepção de que o home office implantado na quarentena veio para ficar, isso já é uma realidade e se reflete na busca de imóveis por pessoas interessadas, justamente porque passaram a valorizar esse ambiente doméstico, né? Antes da pandemia, né, o foco na busca de um novo imóvel, na compra de um imóvel, era justamente aquela localização nos grandes centros urbanos, né, nas grandes cidades. E agora as pessoas começam a priorizar a qualidade de vida, conforto dentro de casa, imóveis com uma metragem quadrada um pouco maior. E é perceptível essa migração para distritos ou mesmo áreas rurais, né? Por exemplo, atributos como metragem, números de quarto, espaço adequado para home office, área de lazer, por exemplo, jardim, área verde, tem se destacado aí na busca desses imóveis mais desejados atualmente, né? E aí, antes, em substituição até, né, da vaga de garagem, proximidade do metrô, se a gente for a um passado não muito distante, no ano passado e próprio início desse ano, né, os metros quadrados mais valorizados eram aqueles próximos do metrô, walking distance do trabalho, né, para dar aquele conforto de não precisar de carro. E isso que pesava na hora da decisão. Então, a gente tem aí uma nova, um novo conceito, né, de vida que busca essa qualidade de vida, espaços maiores, e um movimento, Léo e Ivandro,
perceptível, né, no êxodo urbano, né, ao contrário do êxodo rural, né? Hoje em dia, a gente consegue perceber que muita gente, em razão da realidade do home office, né, que veio para ficar, buscando imóveis longe do trabalho ou mesmo em áreas mais distantes, né? Eu li uma pesquisa essa semana, numa plataforma de anúncio, né, de oferta de imóveis, que a busca por imóveis no interior subiu 28% entre março e setembro deste ano, comparado com 2019, né? 2020 comparado com 2019. Só no mês de junho, que a gente estava aí no ápice da pandemia aqui no Brasil, esse índice subiu para 60%, né? Então, realmente uma nova realidade. A gente tem visto, inclusive, né, já há casos, inclusive, não apenas da busca pela moradia, mas empresas, instituições financeiras, grandes instituições financeiras, mudando sua sede, não mais na Faria Lima, mas sim indo para áreas mais afastadas para dar aí um conforto para todos os seus colaboradores, né? E essa contextualização que eu faço aqui é justamente para ratificar o sucesso de grandes empreendimentos imobiliários que já tiveram, né, os que já foram entregues, e os em desenvolvimento e os futuros empreendimentos imobiliários que serão desenvolvidos em áreas rurais. E aí, já entrando aqui no nosso tema, né, os desafios, né, para não só apenas o desenvolvimento, mas a aprovação desses empreendimentos nas áreas rurais. É justamente aqui o ponto do nosso bate-papo de hoje, né, que a gente vai falar com vocês. Empreendimentos esses cada vez mais sofisticados, né? Quando que a gente iria imaginar que a gente teria uma piscina de onda, né, um surfland, numa área totalmente rural, né? E teríamos empreendimentos multiusos, condomínio de lotes, com campo de golfe, com equitação, tudo dentro daquele mesmo empreendimento, ou mesmo hotel, multipropriedade, né, empreendimentos de multipropriedade sendo ofertados em áreas longe desses centros urbanos, e quais são os desafios para a aprovação desse tipo de empreendimento. Acredito que alguns de vocês, caso já tenham enfrentado isso, não é trivial, né, esse tipo de aprovação, nem esse tipo de desenvolvimento, notadamente por conta da complexidade da natureza desses empreendimentos, de um lado, e de outro lado, da simplicidade da definição legal de imóvel rural, né, que vem lá do Instituto da Terra. Aqui no segundo momento aqui da nossa explanação, a gente vai entrar no detalhe um pouco melhor, mas que remonta a 1969, se eu não estou enganado, 64, na verdade, 1964, que não acompanhou, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento urbano, né? Então, a gente tem hoje empreendimentos muito sofisticados nas áreas rurais, enquanto a gente tem uma legislação de 1964, né, um arcabouço legal aí bem antigo, quanto à classificação de imóvel rural, imóvel urbano, e é isso justamente que gera esse desafio de aprovação de empreendimentos em áreas rurais. E aí a gente separou justamente a nossa apresentação de hoje, para que todo mundo fique na mesma página, a gente fazendo essa contextualização, né, que eu acabei de fazer aqui para entrar no tema. Num segundo momento, a gente vai fazer a explicação, né, da conceituação da natureza jurídica do imóvel rural, tá? No terceiro momento, desafio diante das legislações existentes, aplicáveis, lei de uso de ocupação de solo, área urbana, área de expansão urbana e área rural, qual seria a legislação que seria aplicável de acordo com a natureza do imóvel, né? E, por último, aí a conclusão com o debate, não com a solução, mas sim com alguns caminhos, né, que a gente tem visto, e abrir para perguntas também aqui do público, de todos os participantes aqui do nosso painel. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Ivandro, para que ele possa
entrar aí na explicação da natureza jurídica, né, e da conceituação do que é o imóvel rural e o imóvel urbano. É uma parte mais técnica, mas é importante, né, essa conceituação. Muita gente não consegue entender muito quando é urbano, quando é rural, quando que a gente pode transformar um imóvel rural em um imóvel urbano. Então, essa conceituação, essa base da natureza jurídica, apesar de ser um pouquinho técnico, é importante para a gente entender o conceito já na nossa terceira etapa, que é justamente os desafios que a gente vai encontrar. Ivandra, com você. Com certeza. Ivandra, você vai utilizar uma apresentação para essa explicação ou somente no segundo momento? Bom dia a todos, bom dia Léo, Faria, bom dia Rafael, bom dia ao nosso público. Sim, Léo, vou usar uma apresentação, poucos slides, aqui apenas a título de exemplificação do que estamos falando, né, tentando não também tornar muito extensa essa parte mais técnica, mas como o Rafa falou, é importante a gente ter o pavimento aí do que nós vamos trilhar depois, né? Mas primeiro só queria também agradecer a você, Léo, do Smart, pelo convite. Estamos muito honrados de estar aqui, o nosso parceiro também, Fábio Farias, né? O Faria e o Farias aí, vocês dois, a dupla dinâmica, né, Léo? E com tantos outros colegas e amigos aí, companheiros de profissão, né? Vejo até que estamos aqui com integrantes lá do Ibradim também nos assistindo, então eu sim, vou usar. Já posso fazer o share aqui, Léo? Pode sim, aí você compartilha, eu vou deixar o palco para vocês dois, que o pessoal quer escutar vocês, né? Então, vocês compartilhando já saiam, deixo vocês brilharem aí eu volto no final com o compilado das perguntas do pessoal, que eu tenho certeza que vai surgindo durante a exposição. Pode ser? Pode ser sim, Léo, então, muito obrigado. Para compartilhar, você vai apertar ali no Share Screen, aí você vai clicar em cima da telinha que aparece de Preview e depois apertar no botão Compartilhar. É bem tranquilo. Aí já está aparecendo aqui. Só colocar em modo apresentação. Perfeito. Está na tela, então eu volto no final só com perguntas. Perfeito. Ups, acho que desceu aqui. Opa. Então, agora sim, no começo, como o Rafael estava dizendo, né, temos enfrentado bastante essa questão atualmente, né, com toda a situação de pandemia, o retorno ao trabalho a partir de casa, o teletrabalho ou home office, e todas as tendências que se aceleraram a partir disto, né, tendências que já eram vistas, né, muitos sempre deixaram a cidade para o campo, nesse sentido do que o Rafael também comentou, né, mas realmente veja que a coisa não é nova, né, temos aí o Fugger Urban desde o século XIX, aí, 18, 19, né, com o parnasianismo, os movimentos literários, culturais, que sempre buscaram aí a fuga da cidade para a vida ao campo, né, a vida real do campo, Fugger Urban. Estamos vivendo novamente, né, Rafa, aí um Fugger Urban que aprendemos no colégio, né, nas aulas lá do colégio. E, né, também traz a questão, e vamos enfrentá-la aqui rapidamente, sem tornar demorado o enfrentamento aqui da questão da definição, da conceituação jurídica, para termos uma ideia melhor do que estamos falando e para onde vamos. Justamente bastante discutida essa questão da natureza jurídica do imóvel rural, né? Para que ele serve? Né? Para muitos, até por falta de previsão, seria quase que a terra de ninguém, né? Ou seja, uma terra sem norma específica pode tudo, ou não é bem assim, né? Não há esta sensação, não deve prevalecer esta sensação, né, de que onde não existe proibição, tudo está permitido, né? É verdade que não existe nenhuma regulamentação, não existe nenhuma vedação com relação à área rural. Então temos discutido isso muito, inclusive lá no Ibradim, no Instituto, né, Brasileiro de Direito Imobiliário, que estou presidente da Comissão de Imóvel Rural. Esse é um tema que permeia toda a nossa discussão ali, sempre está presente nos nossos encontros, nas nossas
nossas reuniões, nossos debates, e estamos avançando aí no tema. Vamos ver que conclusão vamos chegar. Então, nós temos muito rapidamente aqui que o imóvel rural é aquele imóvel rústico. Nós vamos ver o que é o rústico, né? Que está localizado ou que se destine possa destinar à exploração o que? Agrícola, pecuária, extrativista, florestal e agroindustrial. Então, nós temos, sim, uma vinculação da atividade daquele imóvel, né, para ser determinado como rural, a algumas atividades econômicas, que são essas que acabamos de falar. Isso seria aquele local onde a ruralidade acontece, a agrariedade acontece, né, e não em outro local. A propriedade agrária, então, tem essa característica do fundo rústico, que é aquele acrescido, né, de instrumentos que serão necessários para a produção de animais e vegetais para o consumo humano. Há que ter ali o solo agricultável, né, aquele que é propício, tem a potencialidade, ao menos, né, ele não precisa nem estar produzindo naquele momento específico, mas tem que ter a potencialidade para realizar a atividade agrária. É isso que caracteriza também o estabelecimento agrário. É o ciclo biológico, a vida gerando vida. Temos ali, né, a semente que cresce, é colhida novamente, cai, cresce, é recolocada. Este ciclo biológico da produção agrícola é muito característico da atividade rural, né, e o que determina a natureza deste imóvel rural. Então, tem que servir ao cultivo de plantas ou criação de animais, necessariamente, né, e desenvolver aí a produção de bens para o consumo. É uma atividade econômica, não vamos chegar aqui, né, mas trata-se de uma atividade econômica desenvolvida por um empresário, né, o empresário agrário, e que tem o estabelecimento, né, a sua empresa agrária, o seu estabelecimento agrário, com a continuidade, uma atividade perene, contínua, né, e que leva à produção agrícola e à busca pelo lucro, né, pelo resultado daquilo que se está objetivando nessa criação de agrícola ou pecuária para o consumo. E o rústico é exatamente aquilo que é atrelado ao campo, né? Estamos ali na zona rural, é próprio do campo, que até se deixássemos ali, naturalmente vai crescer, né? Sabemos, cresce por si só, né? A natureza se recompõe se deixar. Então, essa característica rústica também é bastante específica dos imóveis rurais. E a atividade agrícola, como estávamos falando, ela também não, ela envolve 3 setores econômicos muito relevantes, né? E temos aí, né, Rafa, sabemos, né, que o nosso PIB, a produção brasileira, né, mais de 20%, volta de 20%, envolve aí a produção agrícola, né? Então é extremamente relevante e a exportação, então, nem se fala, né? Muito mais a exportação agrícola, temos aí toda a importância que esse setor tem para a economia brasileira, é o que está puxando a economia também nesse momento de pandemia, né? Então, o primeiro setor é este da exploração rural típica, tudo isso no imóvel rural, não vamos perder de mente que estamos falando do imóvel rural, né? Então, é a lavoura, que pode ser temporária permanente, o extrativismo, a pecuária de pequeno, médio e grande porte, a hortigranjearia, ou seja, toda a produção ali destinada ao consumo humano. Não se limita a esta primeira aspecto típico, porque também há uma situação atípica que envolve o processo produtivo agrícola, que é o beneficiamento, a transformação, a industrialização dos tais produtos, né, a agroindústria, os processos industrializantes, né, como beneficiar o trigo para obter a farinha, embalar ali, né, o produto, tirá-lo da natureza, da situação in natura. Tudo que agrega industrialização está no segundo setor da economia. E temos um terceiro setor, que é o complementar aos outros dois, né? O transporte e a comercialização. Toda essa atividade compõe a cadeia da atividade agrícola que se realiza no solo rural ou no imóvel rural. Não, veja que isso é bem característico e atrelado à legislação, né? Temos sim essa legislação antiga de 1964, o Estatuto da Terra
uma importância muito grande, né, na disciplina do uso do solo rural, na busca, inclusive, pela reforma agrária, distribuição de terras, né, também está nesse contexto, lá da década de 60 do século passado, mas veja como é antiga. E, de fato, traz o conceito, né, está na lei, assentado no artigo 4º do Estatuto da Terra, que o imóvel rural, né, vale aqui só bater o olho muito rapidamente, é aquele prédio rústico de área contínua que se destine à exploração, na sua localização, que se destine à exploração, essa que nós já estamos aqui batendo bastante, agrícola, pecuária, agroindustrial, por investimento público ou privado. Então, temos uma definição bastante estanque do que seria um imóvel rural e o que deve ser para ter esse entendimento realizado no imóvel rural. De novo, isso que está na legislação, né? E um ponto sempre surge, né, Rafa, nosso público, e claro, nós queremos aí a participação. Acho que eu interrompi aqui rapidamente a apresentação, apenas para voltar, não ficar apenas na tela, e queremos a participação do público, né, Rafa? Então, por favor, encaminhe aí as mensagens ao Léo, a nós aqui, ficaremos muito contentes aí do debate. Houveram promessas aí que fariam perguntas, então vamos aguardar aí as perguntas. Então, e um ponto que é interessante é exatamente a transformação, né, do imóvel rural para o imóvel urbano, que sempre traz dúvida, muitas vezes pouco compreendido esse processo, que é um processo complexo, no sentido de que depende da anuência de alguns players aí, né, Rafa? E o especial, o primeiro deles, é o INCRA, né, o nosso Instituto de Coordenação de Reforma Agrária, aquele que tem todo o cuidado, né, do imóvel rural sob sua competência, reconhecer que houve ali essa desnaturação da situação rural e que esse imóvel não mais tem esta natureza rural. Então ele vai e emite o documento que indica que não tem mais interesse nesse imóvel rural, por ele não ter mais as características desta ruralidade, dessa agrariedade que estávamos falando. Mas não basta, tem também a prefeitura, né, como o Rafa mencionou, indicar que para ali está crescendo a cidade, né, ou porque se transformou numa zona urbana ou numa área de expansão urbana. Então, com esses dois documentos, se leva ao cartório de registro de imóveis, dois documentos básicos, há que se ver ali alguma questão específica, né, da Corregedoria de Justiça local, enfim, as particularidades locais, e a matrícula será ali comunicada no cartório de imóveis, né, a baixa desta situação rural, né, a baixa do CCIR deste imóvel, e que então passaria a ser cadastrado como zona urbana, né, até para efeitos de tributação, né, para não haver ali dúvida na tributação. É um processo complicado, muitas vezes, não é, Rafa? É isso, que os efeitos, né, ele não só tem os efeitos urbanísticos, né, de potencial construtivo, aplicação da lei de uso e ocupação do solo, e etc., mas ele também tem um efeito fiscal, né, Ivandro? E é engraçado que nessa conceituação de imóvel rural e imóvel urbano, né, há inclusive até às vezes o entendimento, né, do fisco mais tende, né, a puxar para que seja urbano, independentemente da localidade. A teoria tem aquele voto do ministro Herman, né, da teoria da destinação também, né, se a gente puder debater um pouquinho. É interessante porque os efeitos, né, da transformação de rural em urbano não é só a questão urbanística, né, e a aplicação da lei de uso e ocupação do solo, mas tem o efeito fiscal, que aquele imóvel passa também a recolher IPTU e não mais o imposto territorial rural. Exato. E aí você, mencionando as teorias aí da destinação, me deu a deixa. Eu vou voltar para dois outros pequenos slides aqui, não querendo ser professoral, estamos aqui num debate, mas apenas para ilustrar isso, né? Você mencionou uma decisão bastante importante, paradigmática, então só vou aqui rapidamente colocar esses novamente. Porque é importante, né, Ivandro, enquanto você coloca, que lá na conceituação do primeiro slide que a gente tinha preparado, lá no caput estava independentemente de sua localização, né? O que caracteriza o imóvel rural? Independentemente de sua localização. E aí vem esse voto do ministro Herman justamente nesse sentido. Exatamente. Então, o que distingue este imóvel rural de um imóvel urbano? Exatamente o critério
da destinação, né, e o da sua função, da sua atividade que ali é realizada. Então, num primeiro momento, estabelece o critério da destinação, aquele imóvel que está utilizado para exatamente toda essa produção que estamos falando, né, a agrícola, pecuária, e, para tanto, este decreto-lei indica que incidirá o IPTU. Então, pela destinação, ou seja, a atividade que está ali sendo realizada, sendo agrícola, vai incidir o ITR, o Imposto Territorial Rural. Né? E exatamente para afastar isso, o artigo 15 diz, né, que o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, que determina os critérios para o imóvel ser urbano, né? Então essa questão do imóvel urbano não abrange o imóvel que esteja, veja aí que está a atividade, né, sendo utilizado para exploração agrícola, pecuária, e incidindo sobre este imóvel que está tendo esta atividade, o ITR. Então, nós temos, na verdade, essas duas teorias conflitantes. Esta primeira que acabamos de falar, e vamos ver a solução do conflito. Exatamente indica que onde tem a destinação da atividade agrícola, incide ITR, a questão do imposto que você falou, Rafa. Mas o próprio CTN estabelece o critério da localização, num conflito aí da legislação tributária, né, que nós temos justamente a indicação que o imóvel que esteja na zona urbana de um município, no 29, né, vai incidir o IPTU. E o critério que o CTN determina seria a existência de 2 dentre esses requisitos para que o imóvel seja entendido como urbano, né? E temos aí os clássicos elementos aí de ter um meio-fio, calçamento, canalização de águas, abastecimento de água, sistema de esgoto, a rede de iluminação, né? A questão de haver posteamento ou rede de iluminação, escola, posto de saúde no raio aí de 3 quilômetros. Então, para efeito da prefeitura, acordar e ir lá lançar o IPTU, se ela identificar 2 desses 3 tributos, o CTN, em princípio, estaria autorizando a incidência do IPTU, né, o imposto urbano aí sobre a propriedade territorial. Nesse sentido, né, estamos aí sim diante de um consenso na jurisprudência e até na decisão aí desde 2005 que foi sendo seguida posteriormente, que que se valorizar o critério da destinação, né? Mesmo que presente esses requisitos para enquadrar o imóvel como urbano, permanece, né, a natureza rural se a atividade ali, né, realizada agrária. Então, o critério que é prestigiado, né, nesse sentido é o da destinação. Sim. Então temos, Rafa, uma situação, e nosso público que está nos assistindo, uma situação que pode até ser interessante, né? Se ITR vai incidir onde tem a atividade rural, vegetal, agrícola, né? E IPTU, se for na zona urbana, mas se é da atividade que nós estamos tratando, justamente podemos ter a situação de um imóvel em área urbana, né? Estou aqui tirando a tela. De um imóvel em área urbana, com a atividade rural, e haver ali, sim, a hipótese, né, de incidência do ITR, do Imposto Territorial Rural, dentro da cidade. Mas como assim dentro da cidade? Por exemplo, né, num rooftop, num telhado, temos até casos aqui em São Paulo, né, de shopping center, que existe ali, só o exemplo, né, a questão se complica um pouquinho, se a atividade é lucrativa ou não, mas, se enfim, a produção, pode né, ter, se a produção agrícola, né? Exatamente, mas pode ter ali uma finalidade de plantação, né, de horta, de produção ali de sementes, de arbustos, que caracterizaria ali ou mesmo um terreno, né, entre 2 prédios tem ali um terreno que ficou encravado, né, na área urbana, entre dois edifícios, né, que possa ali haver o preparo do solo e a plantação. Para este terreno encravado entre prédios, né, nesse exemplo, poderá ser realizado ali a incidência, né, do ITR e levar até a questão, se necessário judicializar, para parar a prefeitura de incidir o ITR. Levar ao extremo, né, Ivandro, o entendimento desse acórdão
dessa decisão aí do ministro Herman, né? Você dar uma destinação rural a um imóvel localizado em área urbana consolidada, né, para fins de incidência de ITR, né, em substituição ao imposto, ao IPTU, cuja alíquota, todos nós sabemos, e não precisa repetir, é muito maior do que a alíquota do ITR. Tradicionalmente, né? E temos, assim, aqui em São Paulo já, todos conhecemos aqui a Marginal Tietê, temos ali já edifício na região onde há armazéns, né? Regiões tradicionalmente com armazéns, agora famosas, fazendas verticais, inclusive, que são prédios, né, divididos em pavimentos, onde ali com iluminação própria, né, com a irrigação própria, ou pelo meio líquido, ou até pela vaporização, que é mais econômica ainda, ou inclusive já se prescindindo da questão da própria utilização da água ali como meio de introdução dos nutrientes necessários, mas enfim, num edifício, num município dentro da cidade de São Paulo, haver uma fazenda urbana vertical. E, portanto, ali a potencialidade de se incidir o ITR pela atividade que está sendo ali praticada, uma fazenda vertical, né? Ainda não ganha uma escala econômica, vamos dizer assim, absoluta, porque, né, assim como fazer ali, né, não há como fazer uma árvore, uma planta, a árvore de manga, né, como vai para ter ali a laranja sendo produzida, são ainda produções, né, de pequena escala, exatamente, mas a tendência é que, pela proximidade dos centros urbanos, ou seja, por estar dentro do centro urbano, há uma economia ali de transporte, até da questão da natureza, né, da emissão de gases por essa distribuição, que torna bastante atrativa e uma tendência importante aí as famosas fazendas verticais, onde incide ITR, né? Então temos aí esse substrato... Incide ou deveria incidir, né, Ivandro? Porque nem sempre a municipalidade reconhece tão fácil essa característica, né? Aí há que se levantar a jurisprudência e buscar a sua aplicação, né? Então, com isso, já encerramos aqui, espero que com a brevidade aí possível, mas encerramos a nossa parte mais teórica e podemos dar continuidade aí, voltando então, Rafa, agora, e os desafios? E diante desse cenário, né? O que podemos fazer, o que não podemos fazer? Aí está tranquilo isso de fazer um empreendimento na área rural? Como é que estamos vendo isso? Eu acho, né, Ivandro, que assim, o maior desafio, né, é quando a gente vai desenvolver, né, aprovar um empreendimento, esses empreendimentos, vamos dizer assim, sofisticados em áreas rurais, em áreas rústicas, né, e há aí um hiato legal, né, quais os parâmetros urbanísticos que serão utilizados nessa área rural, já que normalmente, né, o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo daquele município não abrange as áreas rurais, né? Em tese, para você construir uma sede de uma fazenda ou mesmo um silo e etc., você não tem que ter o habite, né, a certidão de conclusão de obra da prefeitura, né? E quando a gente vai aprovar esses tipos de empreendimento, seja de multipropriedade, seja ou mesmo indo de um extremo ao outro, né? Seja um empreendimento envolvendo um surfland, seja um hotel fazenda, né, que tem um pouco de mix entre o rústico, a produção agrícola e uma atividade comercial, né, com a construção ali de quartos, chalés e etc. Como que o desenvolvedor se depara, né? Qual a legislação deve ele seguir, né? Precisa ele passar na prefeitura, ou ele vai seguir só a lei ali, o módulo mínimo, né, o módulo mínimo rural previsto pelo INCRA para aquela região, ele pode fazer ali um condomínio de lotes, chácaras de lazer, né, também é um outro exemplo, né, de chácaras de lazer, se há necessidade, né, da convolução desse imóvel rural em imóvel urbano, né, justamente por conta aí da ausência desse ato de parâmetros urbanísticos. Senão, a gente poderia se deparar aí com uma ocupação, né, uma urbanização de áreas rurais sem qualquer fiscalização e sem qualquer critério de desenvolvimento e sem dotação de
de infraestrutura e etc. Então, esse é um grande desafio, né? Você desenvolver empreendimentos sofisticados e com características não rústicas e não de um imóvel rural, e para não produção em área rural, né? Eu acho que esse é o grande desafio e que cada vez mais a gente encontra esse tipo de empreendimento, como a gente fez lá na contextualização no início aqui da nossa conversa, e cada vez mais vai encontrar, né? Você vê, hoje em dia a gente tem, inclusive, sedes de empresas em áreas rurais, né? Que vai se estabelecer ali seu escritório, com fluxo de pessoas, e provavelmente vai ter um centro comercial ou ter restaurante, etc., em áreas que não são consideradas áreas urbanas e que teria ali os parâmetros urbanísticos, as LUs, né? Leis de uso e ocupação do solo definidas, gabarito, afastamento. Como é que a gente faz isso num empreendimento situado em uma área totalmente rural, né? Esse eu acho que é a pergunta de $1 milhão, como se faz, né? Como que a gente soluciona isso, né? Já que a gente tem uma legislação muito antiga que define o que é imóvel rural, não é pela localidade, né? O critério principal não é a localidade do imóvel, mas sim a sua destinação e as suas características rústicas, como o Ivandro muito bem apresentou, mas o empreendimento, ao mesmo tempo, tem essas características de área urbana, né? E aí você fica justamente nesse dilema, né? Posso desenvolver, dependendo do tipo de empreendimento, posso eu fazer uma chácara, se a gente for um exemplo mais simples, né? Fazer uma chácara de veraneio, né? Chácara de lazer, que se chama. De recreio, né? Preciso eu passar na prefeitura para aprovar, para ter o habite, para ver o afastamento, para ver o gabarito, né? São discussões que a gente sempre enfrenta no nosso dia a dia. Acredito aqui que a plateia também já tenha se deparado aí com esses questionamentos, né? Exato. E, de fato, dada esta situação, vemos essa ansiedade de refazer a resposta à procura que acontece, né, desse deslocamento, a valorização de estar em áreas maiores, na área do campo, né, do interior, vamos chamar assim, né, como a gente às vezes menciona aqui em São Paulo, né? Então temos sim muitos condomínios instalados no entorno de São Paulo, sempre houveram, na verdade, né? Alphaville, né? Alphaville, Um exemplo clássico. Sempre houveram, e agora há um fôlego novo justamente pela facilidade da tecnologia, né, que temos, como agora estamos aqui, cada um em um lugar, falando ao mesmo tempo, falando junto. Então, se a pessoa está em Sorocaba, está no condomínio em Itu, ou está ali vendo o filho fazer o surf na onda artificial, está no conference call também, falando ao mesmo tempo. Então, há essa facilitação, né? Estamos vivendo ainda, não temos muita clareza, exatidão no que vai acontecer, né? Se também a questão pendular, né? O pêndulo se desloca novamente e eventualmente alguma dessas pessoas, vamos dizer, cansa um pouco ali da vida do interior, né? Mais pacata ou mais sem em que ter aumentado ali, né, as possibilidades de lazer, de diversão, né, procura algo mais que só a cidade, em termos de quantidade, enfim, diversidade poderia apresentar, retornar à cidade. Estamos para ver ainda o que vai acontecer, mas vemos essa ansiedade do mercado justamente de procurar aplicar instrumentos jurídicos nesta área rural, né, ou seja, surgindo dúvidas, né, pode aplicar ao solo rural um condomínio edilício, né? É compatível aplicar ao solo rural um condomínio de lotes, mesmo que um condomínio de lotes rurais, né? A questão do loteamento, ou seja, o que nesse solo rural é preciso, né? A gente vê tendências também fora do país, né, os famosos agri-hoods que existem nos Estados Unidos, justamente o agri-hood, né, o agricultural neighborhood, aquela vizinhança, aquele bairro que vai ter uma atividade rural. Já existe, de novo, a situação já existe, né, desde a época, desde a década de 90, já se noticiava os agri-hoods, mas que também ganha novo fôlego, né, tudo vem ganhando novo fôlego, especialmente com os millennials, que buscam estar nesses agri-hoods para a produção ali no solo rural, extrair ali o alimento e suprir ali aquela
coletividade, eventualmente o mercado, né? Então, há essa situação, essa complexidade de se enquadrar esses instrumentos que eu mencionei, né, no solo urbano, uma vez que, por conceito, eles estão mais atrelados ao solo urbano. Precisaria ali trazer o manto da cidade, né, ou seja, essa expansão urbana por lei municipal, dando aquela caracterização de urbano, né, para o desenvolvimento da cidade através desses instrumentos. Mas nem sempre é fácil, né, Rafa? Porque a ansiedade é grande, né? A pressa é grande. Quero fazer hoje, quero vender hoje, quero introduzir hoje, né? O mercado está pedindo hoje. Como fazer? Espera a lei, mas o município eu acho que tem que crescer para cá, mas a minha área está para lá, né? Há essa dificuldade, esse desafio de conciliar essas situações. É isso. Porque ainda que eu acho que é importante, né? Por isso que a conceituação feita, o entendimento dela é necessário, porque ainda que você consiga, né, a caracterização, a convolução daquele empreendimento rural em urbano, por conta da destinação da localidade dele fora dos centros urbanos, qual legislação vai ser aplicada àquela região, né? O município provavelmente não tem uma legislação pronta para aquela região. Qual que ele vai aplicar? Porque aquela região não está dentro do plano diretor dele, né? Qual tipo de atividade que vai ser ali? É residencial unifamiliar, multifamiliar, é comercial, é uso misto? Não tem na área rural. E foi isso tudo demanda tempo, demanda estudo, demanda, né? E a gente conhece e sabe a necessidade dos desenvolvedores, e a aprovação é para ontem, né? Porque o momento da venda e etc. não pode aguardar esse tipo de estudo e mesmo decisão, votação na Câmara e etc. Ou seja, a criação de legislação específica para aquela região, aquela propriedade ali ser desenvolvida com empreendimentos de natureza, com características urbanas em área rural. Exatamente. Então, até eu comentei com alguns colegas, exatamente, hoje estamos lendo notícias, né, na mídia, tal, tentando ali fazer uma previsão do futuro, né, uma antecipação. Então cada um vai ter a sua visão, mas uma matéria me chamou muito a atenção, que mencionava a questão da City em Londres, né, ou seja, uma questão lá em Londres, que a City, né, o coração financeiro da cidade estava vazio, né, praticamente decretando a morte da City, porque a cidade, né, ali perdendo o interesse na cidade, as pessoas indo para o campo, e essa ida para o campo. E eu pensei aqui, Rafa, até vou fazer essa brincadeira, né, eu falei, bom, se todos saírem de Londres, forem para o campo, o que nós vamos ter? Uma nova cidade no campo, né? Então, assim, então vai ter que ter um regramento de cidade nesse local onde todos estão indo, enfim, né? Não vai ser terra de ninguém, né? E aí se lá começa a discussão, né? Puxa, vai ter que regrar, vai ter que regrar, né? E lá já se critica, poxa, o mercado vai dar as regras dessa. Então, vamos ver, como sempre venho dizendo, né? O que vai acontecer, né? Que tendência vai o efeito tempo, né? O efeito tempo é importante nesse tipo de decisão, porque quanto tempo se leva para de estudos e desenvolvimento, né, para elaboração de uma lei aí de uso de ocupação do solo, né, os parâmetros urbanísticos, né, isso não é uma lei que se faz assim de uma hora para outra. E só para exemplificar, e talvez já aproximando, muito rapidamente, aproximando aí das perguntas, acho que temos tido perguntas, só vou mencionar aqui um exemplo nesse sentido, Rafa, mas eu não estou tendo a visão das perguntas, viu, Léo? Só para, não sei se depois... Eu acho que o Léo vai fazer ao final. Perfeito, que eu tenho aqui pessoas já mandando no zap aqui, Léo, mas, mas você vê como passa por cima, entendeu? Ninguém quer esperar. Você pode trazer respondendo, mas já temos várias perguntas chegando pelo... Só antes, talvez, aproximando aí do momento, exatamente, por exemplo, há muita agora dúvida no sentido, se aplica o condomínio edilício, é possível em área rural, o condomínio de lotes em área rural? Em princípio, é uma legislação feita abaixo da 4591, é um condomínio, né, de incorporação, na lei de condomínio e incorporação, que surgiu, né, abaixo dele é a questão do condomínio de lotes, que precisa de uma edificabilidade, né? Ou seja,
na área rural, que edificabilidade existe? Precisa de uma legislação urbana, né, da zoneamento urbano, para ter os critérios de edificabilidade. Quanto posso construir? Qual é o potencial? Então, estamos aqui identificando uma lacuna, que eu acho que é a nossa conclusão e abrindo aí as perguntas, né, Rafa? Vamos lá, então. Vou começar por aqui. Se quiser ir trazendo no meio do WhatsApp, fica à vontade, viu, Rafael? Não, aqui nós vamos obedecer o rito. Aqui vamos obedecer o rito, para não privilegiar ninguém, Léo. Não, tranquilo, fica à vontade. A gente tem ainda mais aí 6, 7 minutinhos. Acho que é legal realmente tirando a dúvida do pessoal. Já temos aqui 4 perguntas, alguns comentários. E se você que está nos acompanhando tiver alguma dúvida, tiver alguma indignação, ontem tivemos várias indignações aqui que a gente compartilhou com o pessoal, alguns depoimentos. Fiquem à vontade para colocar no chat aí, tá bom? Mas vamos lá, vou começar pelo seu xará, Rafael Gomes. Lá no começo ele fez essa pergunta. Quais impostos incidem uma vez que o fim do imóvel se transforma nesses novos modelos, multipropriedade, resort, hotel, etc., voltados para a renda? Bom, boa pergunta, né? Assim, a nossa área não é a área fiscal, pelo menos eu não me sinto seguro aí, né, para falar dos impostos, mas o que a gente estava discutindo aqui era justamente isso, né, Ivandro? É que esse imóvel, pelas características dele, né, de perda de característica rústica, de não ter uma produção agrícola, né, atrelada ali ao imóvel, e sim uma características urbanas, né, em tese, esse imóvel ele precisa ser transformado em área, aquela localidade tem que ser transformada em área urbana, incidindo o IPTU e não mais o ITR, né? E incidindo todos os demais impostos aí normais que incidiriam sobre a atividade lá praticada, sejam eles federais ou municipais, né? Se há prestação de serviço, o ISS, se há receita, o imposto de renda, dependendo se é sociedade, o tipo de sociedade, aí a gente vai embora. Mas se a gente focar na questão imobiliária, seria sim o IPTU, Imposto Territorial Urbano. Concordo, é a tendência, né? Cada caso é um caso, cada município vai ter ali a sua legislação específica, né? Os milhares de municípios, mais de 5.000 municípios temos no país, ou seja, imagina a riqueza de diversidade que se encontra e daí reflete essa dificuldade também. Mas, por exemplo, enfrentamos uma situação em Minas Gerais, que exatamente houve a necessidade de trazer essa regulamentação por um ato do município, né? Do poder público municipal, como uma zona de urbanização específica. Então, trazendo ali uma regra específica para aquela zona de urbanização específica, que poderia trazer a solução a essa lacuna e trazer as regras básicas. Mas esse conflito fica, né, Rafa? Por exemplo, temos lá um hotel maravilhoso na margem do Rio Madeira, em plena floresta amazônica, uma atividade de hotelaria, uma atividade de lazer, né, uma atividade, portanto, não agrícola no sentido estrito da legislação. Como incidir o IPTU no meio da floresta amazônica é até contraintuitivo, né? Então, há muitas situações que geram, concordo com o Rafael Gomes aí, muita dúvida. Depende, inclusive, de como a forma de instalação, né, do empreendimento, né? A gente colocou ali o artigo, eu não tenho de cabeça, do CTN, que diz, inclusive, as características, se é dotado de calçamento, de ligamento de água e etc. Então, aquilo ali, Rafael, é um bom parâmetro para a gente entender, né, como é que funciona a cabeça do ente municipal para fins de cobrança aí do IPTU. Perfeito. Tem uma pergunta também do Marcelo Barbaresco. Vamos lá, vamos ver se eu consigo reproduzir. A destinação, quando dúplice, isto é, meio urbano e meio rural, seria o imóvel quanto a destinação urbana ou rural? Tinha que ser o Barbaresco, né, o Ivandro? Eu agradeço aí a presença, muito boa, né? Do vice-presidente, de um dos vice-presidente do Ibradim, também presidente da Comissão de Shopping Center, estudioso das áreas rurais e com opiniões aí sobre até a questão do estrangeiro em área rural, investimento estrangeiro em área rural, Marcelo Barbaresco, especialista aí. Mas, de fato, ele sempre trazendo ali a questão mais complexa, problemática, complexa. De fato, há situações de duplicidade que até a mim espanta. Já vi,
né, inclusive conversando com oficiais registradores, a inclusão na matrícula a requerimento da parte, se ali havia a questão de o imóvel ser rural, a parte pede e o oficial averba ali a questão urbana, o IPTU, a incidência também da caracterização da área como urbana. Então, coexistindo na matrícula, né, o que para mim também causa, né, porque assim, para mim não deveria ter dúvida, né? Ou incide um ou incide outro, né? Até o risco de incidir os dois, né? Mas assim, é o que temos visto acontecer, não é muito comum, mas na matrícula ter sim a averbação pelo oficial das duas situações, do imóvel ser urbano e rural. E aí vamos entender caso a caso, né? O exemplo clássico, eu acho que um exemplo clássico, né, Evandro, é o hotel fazenda, que tem produção, né? E ao mesmo tempo ele tem ali uma atividade comercial, né, de hospedagem, a incidência da lei de turismo e etc. Mas ao mesmo tempo ele tem ali o imóvel rústico, situado em área rural, muitas vezes tem produção, temos aí empreendimentos, né, no interior de São Paulo, hotel fazenda no interior de São Paulo, que tem largas produções de alimentos. Então é realmente uma situação peculiar. E aí tem que ver o caso a caso e brigar ou de um lado ou para o outro, né? Exatamente, até para evitar falta de clareza e o prejuízo aí de ter que pagar dois tributos. Então, sempre a clareza vai ser a favor do contribuinte, né? Ou seja, o que prepondera, o que incide, né, para não ter aí o pagamento de dois tributos. Perfeito, acho que o Marcelo foi bem respondido aí, né, Marcelo? Tá acompanhando a gente desde ontem e participando de alguns painéis com dúvidas e tudo mais, agradeço a ele. E outra pessoa que tem participado bastante é o Nelson Jabur, que deixou uma pergunta aqui, se vocês têm algum caso concreto de loteamento rural fechado com associação, ou algum condomínio rural de lotes, a exemplo dos condomínios urbanos. O condomínio de lotes eu ainda não vi, né? Porque é recente, né? Na nossa recente. Já tem aí um tempinho, mas eu ainda não vi o condomínio de lotes, esse que veio aí alterando a lei do condomínio edilício, né? Veio aí, como o Evandro bem colocou, uma subespécie, né, de condomínio edilício. Esse eu ainda não vi, Evandro, não sei se você já se deparou. Vimos o condomínio de lotes. Em área rural, né? Em área rural. Em área urbana, né, essa figura que se coloca até como solução à própria problemática anterior de fechamento, do loteamento fechado, muitas vezes entendido como ilegal por falta de previsão na 6766, né, loteamento não é fechado, loteamento é loteamento, né, é a expansão da cidade, são ruas, são praças, né, não é uma coisa que deveria ser, pelo menos que estava na lei 6766, fechado. Então, como solução, né, muito debatida por décadas, por mais de 10 anos, surgiu a questão do condomínio de lotes para tentar ali haver a conciliação dessa situação. Mas na área rural, para responder a pergunta, realmente traz essa necessidade de um aprofundamento legislativo, de uma cobertura legislativa a essa lacuna, porque a economicidade da situação não fecha, a questão econômica não fecha, porque em havendo lotes rurais, a lei determina, e o INCRA fiscaliza, e os cartórios vão observar de imóveis, a fração de parcelamento mínimo. Módulo mínimo, né? Então, vamos dizer assim, se em tese poderíamos cogitar, já conversei com alguns oficiais registradores nesse sentido, né, o condomínio de lote, mas lote no tamanho da fração mínima, que muitas vezes não fecha a equação econômica por ser muito grande, né? O lote teria que ser menor. Então, abaixo do limite da fração mínima de parcelamento, Nelson, acaba inviabilizando essa questão. Daí, acredito, então, né, a nossa colocação aí a título de pensamentos finais, de conclusões finais, né, a necessidade de haver ali uma disciplina legislativa no sentido de esclarecer, né, este ponto, o que acontece no imóvel rural, até quando ou em que situações devem ser, se não em todas, enfim, mas devem ser preservadas a fração mínima de parcelamento, ou deveria haver exceções a essa limitação, né? Então isso não existe, não há previsão. Aí temos a problemática instalada, né? No Brasil, até o que está na lei é complicado, imagina o que não está na lei. E quando se fala em condomínio rural, né, Evandro, ele traz, ou condomínio de lotes, novo condomínio de lotes, ele traz o componente edificação, né, que não é natural das áreas rurais. Isso é importante.
Ou seja, precisa previsão para isso. Que edificação teria? Exatamente. Né? Que tipo de edificação? Até um condomínio rural para atividade rural, né? Onde os silos, o curral, o armazenamento seria área comum, né? E cada um com o seu lote produzindo ali. Eu vou produzir a maçã, o Rafael vai produzir a tangerina e assim por diante. Mas qual a configuração, né, técnica disso? Quais os limites, os potenciais construtivos, a divisão mínima? Precisamos, sim, urgente de uma posição legislativa. Ele colocou aqui só um comentário que ele está falando em lotes com fração mínima. Com fração mínima é interessante ver. Sim, é interessante ver a legislação municipal e a Corregedoria de Justiça e o entendimento do cartório de imóveis local, que muitas vezes varia. Vejo em Minas uma tendência, pelo menos, de possibilitar esse entendimento. Mas como não há previsão, né, seria interessante essa análise, essa técnica e essa consulta prévia para o entendimento local. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta. A gente tem até mais aqui que chegaram. Temos preocupações em relação à segurança jurídica, já que a lei não tem acompanhado esse movimento, né? Vocês comentaram de ser de 1964, me desculpe. A Camila aqui que colocou preocupação, o próprio Rafael Gomes que já participou com a gente também. Mas eu não vou conseguir trazer tudo, senão a gente vai passar muito do tempo. A gente já até passou 2 minutinhos, mas eu vou trazer essa última pergunta da Marília para a gente encerrar, então, e já agradeço de antemão a presença do Rafael e do Ivandro. É um prazer enorme ter vocês aqui na abertura desse segundo dia. E já emendando, então, ela quer saber se vocês acreditam que esses pontos passarão a entrar nos planos diretores a partir das próximas revisões pelo Brasil, considerando o cenário de êxodo urbano, e cortou aqui, mas ela colocou considerando o cenário de êxodo urbano e aumento de empreendimentos em áreas rurais. É uma tendência, né, Ivandro? Eu acho que é uma tendência, eu só acho que há uma dificuldade, né? Eles vão encontrar uma dificuldade muito grande de estabelecer esse tipo de parâmetro, né? Porque, como a gente falou aqui, teria que estar o plano diretor da cidade teria ou criar uma lei específica, como o Ivandro falou, né, para aquela localidade, e aí vai de caso a caso, né? Uma aprovação de uma lei específica. Porque se você incluir no plano diretor, que por natureza é área urbana, né, pode ser que você inviabilize determinados empreendimentos, porque você não vai conseguir abarcar todas as possibilidades de desenvolvimento de atividades em áreas rurais. Hoje em dia, os empreendimentos, como a gente veio falando aqui, estão cada vez mais complexos, mais sofisticados. Exatamente, né? Acredito que sim, deverá haver uma resposta a essa demanda de mercado e a resposta legislativa correspondente, né? Por exemplo, em São Paulo nós temos área rural, né? É pouco conhecido, mas imagina que é a maior cidade do país, da América Latina, da América do Sul, enfim, temos uma área rural, ou seja, vamos ter que ter ali um regramento. Então, acredito que a tendência vai ser sim, quer seja para essas agri-rudes, quer seja para o funcionamento dos lotes rurais, e mesmo que em condomínio, né? Acredito que inclusive lá no Instituto estamos procurando também dar resposta sugestões a essa demanda, mas creio que é a tendência natural. E que gere aí a segurança jurídica questionada, né? Esse seria o ideal, o mundo ideal. Hoje temos muita insegurança, né? Escutamos, né? Parcelamento por fração ideal, coisas que vão tentando ali, mas que não há essa segurança jurídica por não ter previsão legislativa, né? Então prevalece, predomina aí a insegurança jurídica nesses empreendimentos, né? E até eventual questionamento por parcelamento irregular de solo, inclusive com envolvimento de Ministério Público, há questões que pode desdobrar ali com gravidade, né? Com certeza. Então precisa mesmo, né? Perfeito. O Marcelo Barbaresco deixou só antes de encerrar, uma última provocação aqui, que ele disse que é uma reflexão necessária. Mas, se não há lei que proíba, não poderia o particular desenvolver o condomínio de lotes em área rural com o quantum todo? Muito bom. Olha, eu acho que há lei, né? Eu acho que não há previsão, há a descrição da atividade rural, da função social, como se atinge a função social do imóvel rural, né? Pela produção ali agrícola de alimentos. Então, eu acredito, e de novo, né? Me colocando também no debate e não tendo a solução, né? Específica, de sair um pouco desta situação na qual
inexiste proibição, né, uma vez que existe previsão, né, sobre as atividades rurais, como se atinge a função social da propriedade rural, o que acontece se não atinge, nesse sentido, né, e a solução, observando Marcelo Barbaresco, Rafa, para também posições, a consideração final aí, né, sistematicamente o nosso ordenamento urbanístico, o crescimento pelo plano diretor, né, o indicativo, o vetor do crescimento é determinado por lei na Assembleia Legislativa Municipal, ali na Câmara Municipal Legislativa, ou seja, há uma indicação para onde a cidade deve ir, né? Então, se há alguém que não ali concorde, o processo legislativo tem que se voltar a isso e tentar resolver, né? Por essas vias previstas, inclusive a partir da Constituição, né? Quem tem competência para legislar sobre essa matéria, tal. Então, o indicativo é o interesse coletivo que vai determinar para onde a cidade deve crescer, né? Então, há sim previsão nesse sentido. Eu me colocando um pouco, né, distanciando dessa sensação de não há proibição. O que você acha, Rafa? Eu acho que é uma provocação boa. Uma provocação. É uma provocação, acho que faz um pouco de sentido, porque quando a gente diz que não há, eu acho, pelo menos eu entendi a pergunta dessa forma, quando não há legislação, é que não há uma legislação específica para aquela área ali, há um hiato, porque não tem nem o plano diretor, não há o vetor de indicação de crescimento, mas também não se aplica a regra dos imóveis rurais, módulo mínimo rural e etc. Eu acho que, assim, é uma provocação boa, mas tem que ter um alinhamento prévio com o registrador, né? A gente sempre tem que ver qual vai ser o entendimento aí do registrador, e se o próprio registrador, para fins de segurança de arquivamento ali do memorial de incorporação, não vai exigir, né, o eventual aprovação aí perante a municipalidade. Então, ainda que a gente pense nisso de uma forma teórica, na prática, para dar a segurança, né, ao registrador, provavelmente ele vai solicitar eventual aprovação desse empreendimento perante a municipalidade. E aí a gente vai esbarrar justamente nisso que o Ivandro está falando da ausência, do plano diretor não está abarcando a localidade específica. Perfeito. Acho que vale a provocação para a gente encerrar. Sim, sempre bom encerrar com reflexão. Ivandro, Rafael, obrigado demais pela presença. É um prazer enorme receber vocês aqui, e as portas estão abertas para a gente continuar esse debate, inclusive continuar com as provocações aí que foram levantadas aqui no chat, tá bom? Obrigado demais. Maravilha, Léo. Um abraço, a gente que agradece. Muito obrigado, ficamos honrados aqui pelo sucesso do evento. Parabéns, Léo. Ficamos muito contentes, conte conosco. Ficamos muito honrados. Obrigado. Obrigado. Um abraço.